Graça e paz de Jesus Cristo. O texto que nós vamos meditar está no capítulo 59 do livro do profeta Isaías. Isaías, capítulo 59, versículo 2, que diz assim: Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Aqui nós temos duas grandes verdades universais. Primeira dela é que os nossos pecados, as nossas iniquidades. O que é a iniquidade? É um pecado que é cometido com tanta regularidade que a nossa mente se acostuma com ele e deixa de achar que ele é um pecado. Aquilo passa a ser normal nas nossas vidas. Você vai praticando tanto pecado, que aquilo passa a ser normal. Um exemplo: as pessoas que têm o costume de mentir, elas mentem tanto, é uma mentira atrás da outra, que às vezes essa mentira que ela conta acaba se tornando uma verdade, uma suposta verdade para ela e para os que estão ouvindo. Isso é iniquidade. Iniquidade é você errar e permanecer no erro até que você se torne insensível a esse erro. E isso é terrível. Isso é terrível. Então os nossos pecados, os pecados que nós praticamos de uma forma iníqua, de uma forma constante, o pecado por si, ele nos separa, faz uma divisão entre Deus. É como se uma muralha se colocasse entre nós e Deus. Eu não tenho mais acesso, a muralha não deixa. Deus está aqui querendo se relacionar comigo, mas a muralha não deixa. Então eu preciso que essa muralha caia, para que eu volte a me relacionar com Deus. Essa muralha tem nome, ela se chama pecado. Pecado. O pecado é uma muralha que faz divisão entre eu e Deus, entre você e Deus. A única forma de derrubar essa muralha é se arrependendo, confessando os pecados e crendo que o sangue de Jesus Cristo pode nos purificar e nos perdoar de todo pecado. Então, quando eu me arrependo, confesso os pecados a Deus, crendo que a morte de Jesus Cristo, o sangue derramado, tem poder para me purificar, e a ressurreição de Jesus, a ressurreição, que é o poder sobre a morte, é o poder sobre o pecado, que a ressurreição de Jesus pode me transformar numa nova criatura. Aí sim essa muralha cai e eu volto a ter um relacionamento para com Deus. Essa é a primeira verdade absoluta, universal, que todo ser humano tem que saber. E a outra é a seguinte: ele diz que o pecado impede Deus de ouvir as nossas orações. Então eu oro, eu leio a Bíblia, eu jejuo, faço boas obras, mas se eu estiver em pecado, sem me confessar, sem deixar esse pecado, se eu continuar no pecado, eu posso até orar, mas Deus não vai ouvir. Porque o pecado, ele, além de ser um muro que nos afasta de Deus, ele também impede que a nossa voz chegue até Deus. Então ele impede que o nosso ser físico se aproxime de Deus, e ele impede que o som que sai da nossa boca, do nosso coração, chegue até Deus. E o profeta Isaías deixa isso bem claro aqui, que ele diz: as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então muitos se enganam quando estão orando a Deus, achando que estão falando com Deus, se estão no pecado. Muitos se enganam quando adoram a ídolos feitos por mãos de homens, adoram a mulheres e homens que já morreram, chamados de santos, de santas. Muitos se enganam porque estão no pecado. Lá em Êxodo 20, o primeiro mandamento de Deus fala: amarás a Deus de todo o teu coração, não farás imagem de escultura, não adorarás a nada que está no céu, ou na terra, ou debaixo da terra. O único que tem que receber adoração é Deus.
Esses que adoram e oram a outros que já morreram, que se prostram diante de imagens, estão em pecado. E o pecado impede que Deus ouça as suas orações. Muitas vezes eles ficam repetindo a mesma reza, as mesmas palavras. E o próprio Senhor Jesus já disse, não é por muito repetir que serás ouvido. Nós só somos ouvidos por Deus quando nós estamos limpos de nossos pecados. Às vezes a iniquidade, que é aquele pecado cometido de forma contínua, nos deixa cegos. E nós não vemos que nós estamos em pecado. Levamos uma vida achando que está tudo certo, que Deus está nos ouvindo, que está tudo certinho. Mas não está, a iniquidade já cegou os nossos olhos. Oramos fazendo tudo, mas Deus não ouve. E nós precisamos acordar para essa realidade. Porque no mesmo tempo que o profeta Isaías nos ensina isso, que o pecado, a iniquidade nos afasta de Deus, é um muro que nos impede de chegar próximo de Deus, e o pecado não deixa que as nossas orações sejam ouvidas por Deus, ele fala assim, eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Ou seja, Deus está disposto a salvar, Deus está disposto a ouvir, ele faz uma sequência, as mãos estão estendidas para salvar. Depois de salvar, ele ouve. Então primeiro eu preciso entregar minha vida a Jesus Cristo, confessar os meus pecados, ser purificado, para depois Deus ouvir a minha oração. Não adianta nada eu falar com Deus em pecado. Não adianta nada eu entregar a minha vida a Jesus Cristo e continuar no pecado. Deus não irá me ouvir. Que nós possamos entender essas palavras do profeta Isaías e que nossa vida encontre um novo rumo, da forma que Deus nos ouça e se agrade de nós. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.